Segundo Reis, capítulo 19. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor seu Deus ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplique a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei chegaram a Isaías, este lhes disse: digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbna. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava indo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus do qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden, que estava em Telazar? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sevarfaim, de Ena ou de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas estas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor,
o Deus de Israel. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças. Desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: este não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada
e fugiram para a terra de Ararate. Seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor.